Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Botafogo de Renato Paiva, técnico que chegou com bastante rejeição por parte da torcida, por não ter feito um grande trabalho no Bahia. O clube teve uma longa busca por treinador após a saída do Arthur Jorge, não conseguiu contratar outros nomes que seriam melhor aceitos pelo torcedor, acabou abrindo mão do campeonato estadual, perdendo a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e estreou seu comandante apenas na estreia do Brasileirão. O início não tem sido muito animador, vários torcedores já pedem a saída do português, mas ele ainda tem poucos jogos, já até mudou de plataforma dentro do time e tem alguns padrões, por incrível que pareça, que já são detectáveis. Mas antes de falar de time base, eu tomei a liberdade de refutar algumas opiniões de torcedores do Botafogo que vêm tendo visões equivocadas na hora de criticar o Paiva e comparar com o trabalho do Arthur Jorge, beleza? Primeiramente, o Arthur Jorge jogava num 4-4-2, não num 4-2-3-1. E isso, gente, é desde o dia 1 dele no Botafogo. Vocês lembram que nas primeiras escalações dele, ele usava Luiz Henrique pela direita, Savarino pela esquerda, Júnior Santos e Tiquinho Soares na frente, e muita gente erradamente começou a chamar de 4-2-4. Eu já falei e vou repetir. Não é porque tem dois pontas e dois atacantes mais avançados que é 4-2-4. Se sem bola, os pontas recompõem ao lado dos volantes. É 4-4-2. Inclusive com bola, os pontas centralizavam, os laterais passavam nos corredores, o Gregory recuava à direita dos zagueiros e o Marlon centralizava numa variação por 3-1-4-2, beleza? Isso continuou, inclusive, quando o Savarino foi servir a seleção venezuelana na Copa América, e o escolhido do Arthur Jorge, para poder fazer essa posição dele, aberto pela esquerda, foi o Tietê. Os padrões continuavam os mesmos. Aí a galera passou a dizer que o time jogava num 4-3-3 e o Tietê era um terceiro homem de meio campo. Gente, vocês têm que parar com esse vício de olhar o rótulo do jogador, se ele é volante, se ele é meia, se ele é atacante, e começar a olhar para o campo quando falam de esquema tático, beleza? E por fim, quando o Savarino voltou, o Júnior Santos se machucou e o Igor Jesus ganhou a posição do Tiquinho. O Almada se recolocou à esquerda e a opinião da galera era de que o time passou a jogar no 4-2-3-1 e que o Savarino era o 10 do time. Nunca foi. O Savarino sempre jogou de segundo atacante, substituindo o Júnior Santos. Claro que com uma característica diferente, né, de flutuar por trás do 9, não ficar ali como um segundo centroavante, mas o Arthur Jorge usou o 4-4-2 do começo até o fim da passagem dele no Botafogo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na primeira escalação do Paiva, ele usou o seguinte time base. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Barbosa na zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Gregory de primeiro volante, Marlon Freitas e Patrick de Paula à frente desse volante, Arthur na direita, Igor Jesus centralizado e o Savarino na esquerda. Lembrando que esse elenco ainda tem o Bastos, né, que está machucado, o Cuiabani, vamos falar muito dele para falar sobre a segunda variação do Paiva, os pontas Nathan Fernandes e o Santi Rodrigues, que é mais um meio aberto, que foram reforços para a temporada, assim como o centroavante Mastriani, que é mais um que vai ser importante falar aqui nessa análise, e também tem o Matheus Martins e o Jefinho como opções para as pontas, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro erro de avaliação, a gente está tão viciado em encarar o 4-2-3-1 como sistema base de quase todos os times brasileiros, que muita gente enxergava o Botafogo do Arthur Jorge como Savarino de 10, e passou a enxergar essa formação do Paiva também como 4-2-3-1, com o Patrick de Paula como 10. As duas afirmações estão erradas. Quem vê os jogos enxerga bem claramente o Gregory por trás do Marlon e do Patrick como esses interiores num 4-3-3. Essa era a formação que o Paiva estava usando. Um triângulo de base alta e ponta baixa, ou seja, um volante e dois meio-campistas mais à frente. Para quem gosta de falar que o Patrick estava sendo improvisado como 10, não é verdade e nunca foi. O Paiva sempre disse que ele gosta de times posicionais e que gostava de meio-campos mais consolidados, com um jogador a mais no centro. Ofensivamente, ele recuava o Gregory na saída de 3, entre os zagueiros, deixava o Marlon
e o Patrick como esses volantes à frente do trio de saída, ou seja, uma saída de 3 mais 2. Avançava os dois laterais ao mesmo tempo para ocupar os corredores e centralizava os pontas. E aí muita gente começou a dizer, eu quero Savarino no meio, sendo que ele fazia exatamente essa mesma função quando jogava na ponta com o Arthur Jorge antes da Copa América e ninguém reclamava, beleza? Aqui o objetivo do Paiva era formar trios, um interior, um lateral e um ponta de cada lado. A gente pode ver isso aqui muito claramente, essa triangulação e essa triangulação, com o Igor Jesus centralizado. Vocês lembram também que o Igor deu uma declaração, numa entrevista, falando que o Paiva pedia para ele ficar mais na posição dele, mais fixo, sem cair pelos lados, e aí o Paiva disse, ainda bem que ele não disse tudo o que eu pedi a ele. Pois é, isso porque o Igor também fazia um movimento para fora da área, especialmente nas bolas longas, para poder atrair um defensor para fora da área e aí gerar um espaço na defesa para a infiltração de um ou de outro ponta no espaço ali que foi gerado por esse zagueiro que saiu, beleza? E aí ele tentava ganhar essas primeiras bolas pelo alto, fazer essa casquinha para quem vinha de trás para poder acionar um companheiro vindo de frente para o gol. Por esse tipo de jogada ficou muito previsível. O time ficava muito espaçado, apostava tudo nas ligações diretas, não tinha tanta aproximação, não tinha tabelas, o time acabou ganhando poucos pontos com esse tipo de estratégia. Além disso, muitos erros individuais quando jogava o Matheus Martins pela esquerda. Muitos erros de domínio dele, porque ele estava tendo muitas dificuldades em jogar mais próximo da área e não tão aberto. O próprio Alex Telles muitas vezes foi preterido pelo Cuiabano, que é um lateral que apoia melhor, ofensivamente, que é um cara mais agressivo. O Telles é um cara mais equilibrado, defende melhor, não é tão agressivo quanto o Cuiabano, que é mais jovem também, importante dizer. E o Arthur pela direita, ele tinha uma característica muito diferente do Luiz Henrique. Eu sei que os dois são pontas canhotos, os dois jogam pela direita, tem a tendência de cortar para dentro, mas o Luiz Henrique tinha mais ímpeto para buscar a jogada individual, o drible, um contra um e até a finalização. O Arthur muitas vezes desacelera as jogadas e antes de tentar o drible, ele levanta a cabeça e tenta o passe. Ou então ele volta a jogada e não parte para cima do adversário. E aí não é questão do jogador ser melhor ou pior que o outro. Eu até acho que o Luiz Henrique é melhor do que o Arthur, sim. Mas é muito mais uma questão de característica diferente dos dois jogadores. O Luiz Henrique com mais agressividade, o Arthur um pouco mais coletivo, beleza? Além disso, eu preciso falar mais uma coisa sobre o Patrick de Paula. A galera pega muito no pé dele, tem implicância com ele pelas temporadas abaixo do esperado, em 22, em 24, 23, eu nem vou entrar na conta porque praticamente não jogou, ele sofreu uma grave lesão, aí se apresentou acima do peso, foi emprestado para o Criciúma, não foi bem lá, voltou e o Paiva colocou ele como titular. Primeiro, se o Patrick de 2025 estivesse jogando assim em 2024, nunca seria emprestado, muito menos seria a reserva do Criciúma. Segundo, ele é o único jogador que chuta de fora da área com alguma frequência nesse time. E muitas vezes é a jogada que falta em alguns jogos. Terceiro, eu acredito que a preferência pelo Patrick de Paula seja porque o Paiva pensa no encaixe do Wendel quando chegar para a disputa do Mundial. Ele que está terminando a temporada europeia no Zenit, mas já está acertado com o Alvinegro para o meio da temporada. E como o Paiva gosta desse meio com 1-5 e 2-8, eu acredito que o Patrick já esteja ali muito mais para ambientar o coletivo a jogar nesse sistema como principal quando tiver o Wendel, ao lado do Marlon, à frente do Gregory, beleza? Só que o Paiva já mudou um pouco esse sistema tático. Sem bola, esse time aqui até defendia num 4-1-4-1, isso aqui também ficava muito claro, gente. O Gregory entre as linhas, o Marlon e o Patrick aqui na mesma linha do Savarino e do Arthur, duas linhas de 4, um jogador aqui entre essas linhas. O Gregory ficava muito sobrecarregado em ter que fazer essa cobertura toda horizontal, e o Igor Jesus mais à frente também dificultava um pouco ele de fazer essa pressão aos zagueiros sozinhos. Mas como os resultados negativos e também alguns desfalques, o Renato Paiva resolveu voltar a usar a plataforma que o time estava habituado com o Arthur Jorge, ou seja, usar o 4-4-2 com duas linhas de 4. Porém com uma diferença em relação ao time do Arthur. 2 camisas 9. Então o time titular passou a ser John, Vitinho, Jair, Barbosa. Ou David Ricardo, porque o Barbosa nesse momento está machucado. E o Cuiabano ganhou a posição do Alex Telles. Arthur contra o Fluminense foi o Matheus Martins, que também está machucado.
Gregory e Marlon, os dois volantes. O Savarino, e contra o Bahia jogou o Newton, né? Já que o Savarino também está machucado. E aí no ataque, o Mastriani e o Igor Jesus, beleza? Com isso, a saída de bola voltou a ser 3+1 e não 3+2. Com o Gregory recuando entre os zagueiros, não à direita, como era com o Arthur Jorge, e o Marlon mais à frente. Os corredores ficando com os laterais, os pontas por dentro. Principalmente o Savarino, como jogou contra o Fluminense, pela esquerda, cedendo o corredor para o Cuiabano. É lógico que o Cuiabano também pode aparecer por dentro, mas não tanto quanto o Vitinho, que contra o Flu teve ali o Matheus Martins, mais aberto pela direita, e fazendo com que o Vitinho pudesse fazer essas diagonais para a área, beleza? Então os dois aqui trocam mais do que o Cuiabano e o Savarino, que trocam também, mas aqui até por característica o corredor fica mais com o Cuiabano e o corredor interno com o Savarino. Aqui é o contrário. O Matheus Martins, quando jogava pela direita, quando estava jogando pela direita, né, ficava mais fixo e cedia o corredor interno para as diagonais do lateral direito, o Vitinho, beleza? Melhorou muito em relação à temporada passada. Eu era bastante crítico do Vitinho, ele tem feito partidas bem interessantes, embora também tenha revezando aí com o Matheus Ponte em algumas partidas, beleza? Como é que fica aquela triangulação que o Paiva pedia, se antes era feita com lateral, ponta e interior? Hoje ela é feita com lateral, ponta e o Igor Jesus, que agora vai se apresentando como opção de passe caindo pelo lado da jogada, mantendo o Mastriani mais fixo, porque se antes ele saía da área arrastando o zagueiro, agora ele cai pelos lados, fugindo dos zagueiros, enquanto o Mastriani prende a atenção desses zagueiros, e a ideia é boa, mas ainda carece de uma execução mais afinada, porque por mais que o Igor Jesus ele tenha esse bom funcionamento como segundo atacante, caindo pelos lados, aí ele acaba ficando mais longe do gol e em posições muitas vezes ruins para finalizar, sem muito ângulo. E ele é um centroavante de ofício. Então muitas vezes quando ele pegar a bola dentro da área, mesmo com pouco ângulo, ele vai buscar a finalização antes do passe. Então isso aqui ainda carece de algum refino, né, para ser melhor adaptado. Ele também pode cair pelo lado esquerdo, tá? No jogo contra o Carabobo jogou o Jefinho pela direita, já que o Matheus Martins está lesionado, beleza? O Arthur também pode aparecer como titular. Sem bola é o clássico 4-4-2, que tem um jogador a menos atrás da linha da bola do que o 4-1-4-1. O time volta para o sistema base quando não tem a bola, só que tem um jogador a mais aqui, ó, ajudando na primeira pressão. Apesar de ter dado muito certo contra o Flu, é frágil, né, em outros tipos de jogos, porque esse espaço entre linha aqui, ele precisa ser um pouco mais compacto. Contra o Capital na Copa do Brasil, também deu muito certo. Contra o Bahia na Fonte Nova já não foi tão eficiente assim, beleza? Só que, inclusive nesse segundo jogo, né, durante alguns minutos, o Alex Telles e o Cuiabano, contra o Bahia, eles jogaram juntos, né, com o mais experiente jogando aqui na primeira linha, o mais jovem na segunda. Com a lesão do Savarino, eu acho que pode ser uma solução interessante. Contra o Carabobo, eles também iniciaram o jogo assim, Alex Telles na lateral, Cuiabano na ponta esquerda, beleza? Outra opção seria utilizar o Jefinho, né, que voltou de um longo tempo de inatividade. Volta a ser uma opção o Santi Rodrigues, que chegou com o status de substituto do Almada. Tá voltando de lesão. Inclusive, quando o Savarino voltar e o time estiver completo, eu torço para que ele volte a ser usado como segundo atacante ao lado do Igor e o Santi seja usado pela esquerda. Aí o Savarino pode fazer mais aquela flutuação pelos lados, o Igor ser esse cara mais centralizado, o Santi emular o que foi o Almada. E, cara, pela direita, o Matheus Martins é ponta esquerda. Jogou contra o Flu pela direita, também tá lesionado. Mesma coisa o Jefinho. A opção pro Arthur, que chegou a perder a vaga, é o Nathan Fernandes, que finalmente estreou, já teve alguns minutos contra o Bahia. Ele que chegou como um possível substituto para a posição do Luiz Henrique, estava se recuperando de uma contusão sofrida no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Volta aí a ser uma opção para o Renato Paiva. Porém, ainda temos algumas outras questões para responder. Será que o Paiva vai ser mantido por muito mais tempo? Pelo modus operandi do Textor? Vai. Pelo fato de o time ter ficado tanto tempo sem técnico também, ele vai querer dar mais tempo, né? Para que as ideias sejam implementadas, amadurecidas. Não vai pautar tudo nos primeiros resultados, assim como ele fez com o Luiz Castro,
que também viveu esse momento de instabilidade, torcida pedindo para ele ir embora, e acabou mantendo o nosso primeiro técnico, né, da era SAF. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro, a gente sabe que o torcedor muitas vezes é impaciente, principalmente vindo de 2 títulos enormes, como vem o Botafogo da temporada passada, e tem tido um planejamento ali equivocado, né? Porque se fosse para ser o Paiva, esse cara, ele já poderia ter sido contratado no início do ano, porque estava desempregado, estava morando no Rio de Janeiro, né? No entanto, não era a primeira opção do clube, longe disso. E ficou sendo a opção que se contratou o que deu. Então a pressão que o sucesso do ano passado e o insucesso do começo desse ano trouxe para a sequência dessa temporada é gigante, cara. Então eu tenho dito que qualquer coisa abaixo do brigar pelos títulos vai ser encarado como inaceitável e conforme os maus resultados vêm acontecendo, a pressão em cima do Paiva só vai aumentar. Eu proponho ao torcedor do Botafogo, que eu também sou, uma reflexão. Haja visto o tempo que o Botafogo ficou sem técnico no começo da temporada? Mudar agora vai garantir que quem venha seja melhor e que vai vir rápido, né? Vocês acham mesmo que é melhor para o clube jogar mais 1 mês e meio de trabalho fora para começar tudo do zero agora, com o bonde andando de novo? Ou será que não é melhor confiar que o trabalho vai andar para frente, os erros vão ser corrigidos, ele vai começar a afinar o trabalho? Então eu repito, cara, eu não gostei do nome do Paiva não, quando ele foi anunciado. Não era o cara que eu estava esperando, principalmente pelos outros nomes que estavam sendo especulados. Mas não adianta eu pedir para que o clube haja da mesma forma que agia quando tinha dirigentes, torcedores, amadores, que colocam tudo na conta do técnico quando as coisas não acontecem em campo. Não adianta o clube virar SAF e lidar com os problemas da mesma forma que um clube associativo lida. No Brasil, dificilmente um treinador tem a chance de sair da má fase. Todos são interinos na prática. E o tempo de paz que se tem para trabalhar é comparado com os resultados. Com os primeiros resultados foram ruins, a pressão que já era grande só ficou maior. Outra questão que eu me pergunto, se o Paiva prefere o 4-3-3 com o meio-campo mais consolidado e migrou para o 4-4-2 para que o time tivesse um pouco mais de similaridade com o que estava sendo feito ano passado, quando o Wendel entrar no time, ele vai fazer que função? Ou será que o 4-3-3 vai voltar à tona e uma possível subida de produção do time na mudança de plataforma vai ser deixada de lado para que o time volte a tentar aplicar o plano A do treinador? Enfim, são algumas dúvidas aí que vão ser respondidas ao longo da temporada. Como torcedor, eu tenho que ter paciência e fé que o trabalho vai dar certo. Que no pior das hipóteses, o time mude de técnico quando a temporada acabar. E que essa seja uma temporada ainda de boa competitividade, independente se vierem títulos ou não. Fato é que, se existem muitos erros de fundamento, de execução, de tomada de decisão, isso é culpa dos jogadores que entram em campo. O que o técnico pode fazer é corrigir nos treinos e à beira do campo na medida do possível ali, orientando os jogadores. O torcedor tem que saber o que está criticando e não só fazer a crítica pela crítica, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!